Ah, vamos lá. Sistema é uma arte marcial russa que começou a ser usada mais ou menos no século X, ou seja, tem aí mais ou menos uns 1000 anos de aplicação. É uma arte marcial extremamente eficiente e eficaz, que já foi usada em diversas guerras, já foi usada pela inteligência russa hoje em dia, Spetsnaz, já foi usada pela KGB. A aplicação dela já foi testada em diversas situações diferentes. Então, hoje em dia, com certeza, a gente pode dizer que, se não for a mais eficiente e eficaz do mundo, com certeza é uma das mais eficientes e eficazes do mundo. E assim, se a gente parar para prestar atenção nas fronteiras da Rússia, tem fronteiras que são em lugares extremamente frios e tem lugares que são, por exemplo, desertos. Então, ao longo do tempo, o sistema teve que ser adaptado para conseguir ser algo utilizado tanto num lugar muito frio, onde o chão é congelado e provavelmente você vai cair numa guerra, ou para quando você está num terreno, talvez numa montanha, talvez num deserto, como que você cria algo que, no geral, funcione para todas essas variáveis. Então, ao longo do tempo, ao longo desses 1000 anos, a gente vê pessoas que foram para a guerra e sobreviveram, voltando e trocando figurinha com pessoas que não tinham ido para a guerra ainda, ensinando eles a como lidar com os estímulos que eles passaram. Aí ele vai começar a contar e criar realmente uma cultura de guerra nesse sentido de vai trocando figurinha, vai compartilhando as experiências, e eles foram começando a criar uma cultura marcial mesmo. E é muito interessante porque, se a gente parar para analisar a tradição da cultura russa, antigamente tinham muitos festivais nacionais com certas competições tradicionais. Se eu paro para analisar, assim, tem diversas atividades que eles faziam, por exemplo, luta com bastão ou uma espécie de luta livre, sabe? Eles tinham diversos aspectos marciais que eles criavam competições. Luta quando você está no chão, luta para derrubar alguém. Entende? Então, ao longo do tempo, eles foram criando realmente uma cultura marcial muito complexa e muito completa, porque foi sendo testada por muito tempo. Então, soma isso, a cultura da guerra, as tradições culturais que as pessoas iam pondo em prática e criando mais conhecimento de uma forma competitiva, e ainda por cima tem essa outra questão que é de aplicar os princípios do sistema para o seu dia a dia. Isso, ao longo do tempo, foi criando algo que foi o sistema. E hoje em dia a gente vê realmente a eficiência e a eficácia do sistema, não é à toa. O sistema tem 4 pilares. O primeiro é respiração, o segundo é postura, terceiro, movimentação e quarto é relaxamento. A gente trabalha com princípios, não com técnicas fixas. Então, quando eu começo a ter o objetivo de ensinar as pessoas a respirarem, a terem postura, a se movimentarem de uma forma correta e a relaxarem, são princípios universais que todo mundo pode trabalhar. Então, eu ensino as pessoas a adaptarem a forma de respirar e a postura para o corpo delas. Então, por mais que seja a mesma aula para todo mundo, cada pessoa está criando uma coisa própria, individual e singular. Primeiro eu vou ensinar a pessoa a respirar, tá? Depois que eu ensinar a pessoa a respirar, eu vou começar a treinar condicionamento físico com a pessoa. E aí depois eu vou gradualmente ensinando a pessoa a não se machucar. Se a pessoa cair no chão com estímulos leves, te mostrar como o impacto de queda tem a ver com o impacto na horizontal de um soco, sabe? E aí a pessoa, de pouco a pouco, vai começando a entender como dissipar o impacto no corpo. Beleza? Tá bem aí? O sistema foi feito para terminar com uma luta. Se a gente for engajar, a gente chega, e o sistema foi feito para acabar com a luta em questão de segundos. É para ser uma coisa muito rápida. E o estilo de combate, você está falando, tá, as pessoas guerreiam dessa forma. Só que, por que eles chegaram tem toda uma história por trás, como que eles chegaram nisso? Sabe, por que eles são tão eficientes, eram tão temidos ao longo do tempo? Por que os espiões russos, sabe, todo mundo, quando você começa a ver historicamente falando, tinha um medo deles. Então eu digo que o sistema não é um ponto fixo que você vai chegar
e parar, sabe? A gente não tem faixa, a gente não vai chegar numa faixa preta e falar, eu cheguei na faixa preta, eu consegui. A gente nunca tem esse ponto final. O sistema é um caminho. A ideia do sistema é que a gente continue, a gente sempre vai ter o que se melhorar. Quando você começa a perceber a relação entre respiração e o seu estado emocional, e você começa a aprender a controlar o seu corpo, você começa a controlar o seu estado emocional. E aí você começa a criar consciência de que diversas vezes a gente é manipulado pelo nosso medo, pela nossa raiva. Então eu comecei a perceber como eu era reativo a diversos estímulos. E eu sinto que, para mim, na minha interpretação, o sistema foi algo que me ajudou a me desconectar dessa prisão entre um estímulo precisa me deixar com raiva, ou um estímulo precisa me deixar com medo. E aí, através do sistema, eu comecei a perceber essa liberdade. Eu tenho o mesmo estímulo que antes me deixaria com muita raiva ou com muito medo, só que dessa vez, em vez de só reagir, eu vou parar por um segundo e respirar. Vou parar. O que está acontecendo dentro do meu corpo? Teve esse estímulo, mas, por exemplo, o meu batimento cardíaco acelerou com esse estímulo. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou desacelerar o meu batimento cardíaco. Vou controlar a minha respiração. Eu vou ter certeza que eu estou calmo antes de agir. Só de eu começar a aplicar essas coisas na minha vida, no meu cotidiano, para diversas situações, eu vejo que a minha perspectiva da realidade mudou. Então, para mim, da minha interpretação do sistema, eu vejo que o sistema tem muito essa questão de criar liberdade em relação ao estímulo para a nossa resposta. A gente começa a aprender a ser livre de verdade. E essa é a minha interpretação do que é sistema.